Se você tá ansiosa e muito nervosa ou muito confusa com alguma situação que você tá passando, alguma decisão que você precisa tomar, seja de profissão, de curso, de qual carreira você quer seguir, ou até mesmo de, nossa, o que eu tô fazendo na minha vida? Fica nesse vídeo, porque eu queria muito que alguém tivesse pegado na minha mão, me guiado, ensinasse essas coisas que eu sei hoje, porque realmente quando eu descobri, eu consegui respirar. Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse perfil, onde eu falo sobre dicas, conselhos, reflexões, desabafos e coisas que eu sei e que eu compartilho para ajudar as pessoas de alguma forma. Esse vídeo, eu sinto que ele tá sendo um dos mais genuínos de todo o perfil, porque esse ano eu nunca me senti tão a mesma como eu tô me sentindo esse ano. E muito disso tem o fato que eu parei de olhar pra frente. E eu comecei a olhar pra trás. E pode parecer algo muito viajado, mas assim, eu comecei a olhar pontos muito específicos da minha vida e eu comecei a tentar encontrar um padrão entre eles. Mas eu vou tentar fazer com que esse vídeo seja bem didático, bem simples, para que seja de fácil compreensão, ok? Eu não vou falar aqui pra vocês uma poção mágica, tá? Eu tô sendo realista e o que aconteceu comigo. O que aconteceu comigo pode ser que não aconteça com você, da forma com que eu aprendi pode ser que não seja da forma com que você aprender. Eu tô realmente só falando algo que me ajudou e que talvez possa ajudar vocês, tá? Nesse período de 2025, ano passado, eu tava passando por um processo de recuperação. Porque pra quem não sabe, obviamente, né, eu vou contar pra vocês, mas em 2024 eu quase fui pro céu, literalmente. Eu passei por uma cirurgia de emergência, enfim, foi uma fase muito conturbada da minha vida. Então assim, eu já não tava com a saúde 100% cicatrizada, vamos dizer assim. E eu tava numa fase, assim, realmente de me recuperar, de me reencontrar, sabe? Me desestabilizou tanto. Nossa, eu tinha tantas crises, assim, seja de existencial, é como se eu tivesse desaprendido a ser quem eu era. E como eu cheguei à conclusão do que eu quero fazer? Eu sempre fui uma pessoa que eu fiz muita amizade com facilidade, muito. Mas eu não era de manter as amizades. Eu sabia socializar muito bem, eu sei socializar muito bem, mas algo me indicava que eu não tinha tanto interesse em ficar perto de pessoas que me faziam mal, de certa forma. Então, desde pequena eu percebi que eu sempre fui muito analítica nesse sentido. Eu converso com uma pessoa, só que eu percebo se essa pessoa, ela quer estar comigo, se essa pessoa se sente confortável, se essa amizade não é muito legal, eu vou brincar com outra pessoa. Então, desde pequena eu sempre fui muito de observar as pessoas, muito. E quando eu fui crescendo, chegou uma parte, enfim, muito conturbada da minha saúde, que eu me fechei, enfim. E esse ano, em apenas 4 meses, praticamente 5 que a gente tá indo pro mês de maio, eu nunca me senti tão eu mesma em toda a minha vida igual eu tô me sentindo nesses 4 meses de 2026. E qual que é o segredo pra isso? Não tem segredo. É justamente fazer coisas que eu goste mesmo quando não tem ninguém vendo. Isso foi algo que eu aprendi e que eu percebi que funciona tanto para tantas áreas da nossa vida. Você estaria fazendo isso se ninguém estivesse vendo? Você estaria, vou dar exemplos, você estaria pensando em criar um canal no YouTube, mesmo sabendo que ninguém ia assistir? Você estaria desenhando suas peças de roupa, mesmo se ninguém visse? Você continuaria usando essa roupa mesmo que ninguém visse? Se a resposta for sim, parabéns, você tá muito perto de se tornar um pouco mais você mesmo. Eu gravo vídeo no YouTube e posto nas redes sociais, mesmo se ninguém vê. Eu gosto de falar, eu gosto de estudar assuntos, mesmo que eu não vá contar pra ninguém. Eu gosto de usar a maquiagem que eu gosto, independente do lugar. Muitas vezes eu gravo e faço maquiagem só pra ficar em casa. Eu continuaria gostando das coisas que eu gosto, mesmo que ninguém gostasse, mesmo que eu não pudesse continuar falando disso pra ninguém. Eu faria e tentaria entrar na faculdade de psicologia, mesmo que
ninguém soubesse, mesmo que ninguém visse. Então eu percebi que essa era uma pergunta que eu podia fazer pra mim mesma, que ia me ajudar a saber se eu tô fazendo aquilo por mim ou pelos outros. Se eu fizesse isso, se eu usasse isso, se eu me comportasse assim, mesmo se ninguém visse, eu ainda estaria agindo dessa forma? Se sim, eu tô mais perto de me tornar quem eu sou, porque eu vou estar fazendo aquilo por mim, não pelos outros. A partir do momento que eu comecei a usar mais acessórios que eu gosto, começar a usar, assistir mais coisas que eu gosto, começar a não me cobrar mais tanto e voltar a ser um pouquinho aquela menina que eu era antes, na infância, eu comecei a me sentir tão mais eu mesma. Eu comecei a entender como eu era, eu comecei a entender os meus pontos fortes, os meus pontos fracos e fluiu. Aos poucos, foi basicamente um efeito dominó. Aos poucos, um dominó indo caindo, outro. Tlim! Acendeu a lâmpada na minha cabeça. Eu vou fazer psicologia. Em alto bom som. E quando eu ouvi, e se eu fazer psicologia? Não restou nenhuma dúvida. Nenhuma. Sabe o que é nenhuma? Não era, nossa, e se eu tentasse? Não. Eu vou ser psicóloga. Mas não só psicóloga. Eu posso ser psicóloga e ser todas as outras versões que eu tanto quero e que eu já sou assim. E foi algo tão incrível, foi algo tão especial, porque eu não vou me enquadrar só no sentido de eu vou ser uma psicóloga, não. Eu vou ser uma psicóloga e muito mais outras coisas. Eu percebi que a psicologia tá comigo desde que eu sou criança. Que desde que eu sou criança eu sempre tive um pensamento mais exagerado do que as outras pessoas. Eu sempre pensei mais do que as outras pessoas. Eu sempre observei mais do que as outras pessoas. Eu sempre me importei mais do que as outras pessoas. Então eu percebi que todos esses pontos espalhados na minha vida e infância me levavam à psicologia. E a partir do momento que eu comecei a gravar pra internet, que eu comecei a me soltar, que eu comecei a usar as roupas que eu gosto, que eu comecei a não me importar mais com a opinião das outras pessoas, e não é só de, nossa, você não gosta de algo que eu gosto. Não, tá tudo bem. Não importa se você não gosta, eu gosto. Não importa se você não gosta de uma série que fala sobre trolls em uma cidade que são adolescentes, não importa se você não gosta dessa série, eu gosto. E assim, não é no sentimento de não ligar, mas se importar com o que você gosta. Esse sentimento me fez me sentir assim tão viva, tão viva. E eu percebi que eu precisava da psicologia. Eu precisava entender mais o porquê que eu tava me sentindo tão feliz. Eu precisava me entender mais e entender as outras pessoas. Foi algo que fluiu tão bem e eu percebi que não tinha outra coisa a não ser a psicologia. Não tinha outro... Não importava qual caminho eu seguisse, todos iam me levar à psicologia. Por muito tempo eu me senti muito perdida do qual curso, qual faculdade eu queria. E eu percebi que eu tava me cobrando demais. De, nossa, eu preciso ter um diploma, eu preciso ter um diploma. Mas a partir do momento que eu me encontrei, eu percebi, nossa, eu preciso de psicologia. Eu não tava ligando pra diploma. A partir do momento que eu comecei a ligar pra o que eu ia aprender, o tanto de possibilidades que eu aprenderia e, enfim, eu poderia me tornar, fez sentido o curso, não o diploma. E foi a partir do momento que eu percebi, nossa, eu quero estar na faculdade de psicologia. Eu quero ter a experiência de passar por provas práticas, de mexer com crianças, de mexer com pessoas de várias idades, aprender como o cérebro funciona, aprender, nossa, eu sei que eu tô me sentindo assim, eu sei o porquê eu tô me sentindo assim, eu sei o que eu posso fazer pra eu não me sentir assim, mas eu ainda continuo me sentindo assim. Então, eu percebi que a psicologia tava em mim o tempo todo. E não restou dúvida quando eu pensei nisso. O sentimento de que antes era uma confusão, algo muito embaçado, algo que eu não conseguia enxergar, a partir do momento que eu respirei, eu comecei a ligar certos pontos, comportamentos que eu tinha quando era criança. Eu percebi que eu chegava a um denominador comum.
A mesma forma do meu pai e da minha mãe, eu vejo a paixão que os dois têm pelas áreas que eles atuam. O meu pai é muito na parte de eletrônica, meu pai é um técnico de balanço, então ele ama tudo que envolve mecânica, elétrica, ele é muito apaixonado por isso. Porque desde pequeno ele viu o irmão dele mexer com rádio, desmontar, então ele era apaixonado por isso. A minha mãe, ela sempre quis ser professora, mas a partir do momento que ela foi crescendo, ela foi vendo o mundo do marketing, como você pode conquistar as suas coisas, como você pode mudar o seu cérebro para mudar novos hábitos. Então minha mãe começou a se apaixonar por isso, meu pai também, e eu também. Então eu sinto que a partir do momento que a gente coloca realmente o nosso desejo, aquilo começa a fazer mais sentido. Eu comecei a ver que eu não preciso do diploma de psicologia, mas que eu quero e eu anseio tanto por esse curso que faz com que eu me sinta viva. E foi nesse momento que eu percebi que esse era o curso certo pra mim. E eu não sei como vai ser com você. Tem pessoas que demoram anos pra descobrir. E eu não vou ser só psicóloga. Eu tenho inúmeros planos. Eu não vou ser só psicóloga. A psicologia seria o centro. E teria várias ramificações ao redor. Mas eu não sei se vai ser da mesma maneira com você. Não sei. Comigo foi assim. Eu ficava muito angustiada de, nossa, tem pessoas que desde pequena elas têm o sonho de ser médica, crescem e se esforçam e se entram numa faculdade, se formam como médicos. E médico, você vê que toda a história de uma pessoa se resume à profissão, que ela tem um amor, um carinho, tudo, pá. E eu percebi, nossa, eu não tenho esse desejo, eu não tenho essa carreira dos sonhos. E eu ficava muito angustiada com isso. E a partir do momento que eu comecei a olhar mais pra mim mesma, sabe? Se eu não tivesse ninguém pra me ver, eu ainda continuaria fazendo isso. Tanta coisa começou a iluminar na minha mente, tanta coisa. E eu comecei a não ligar pra dinheiro, eu comecei a não ligar pra status, eu comecei a não ligar pra o que falam. E sim, já falaram pra psicologia, mas nossa, a psicologia não recebe tão bem. Eu não tô nem aí se psicólogo não recebe bem. Psicologia é o que eu olho e faz os meus olhos brilharem. Tudo que eu vivi na minha vida, o jeito que eu sou, o jeito que eu penso, aponta pra psicologia. Psicologia é o que faz eu me sentir viva, é o que faz com que todas as minhas diferentes versões cheguem no denominador comum, que é a psicologia. Então eu não me importo se as pessoas têm estereótipos e muitos pensamentos ruins acerca desse curso. Eu não me importo, porque esse curso, esse assunto é com que eu faça com que eu me sinta viva. E para você encontrar algo que você se sinta vivo, da mesma maneira, você tem que começar a pensar: se ninguém soubesse disso, se ninguém me visse, eu ainda faria isso? Eu amo assistir filme, eu amo assistir série, eu amo sagas, livros, arte, pintar, colorir, dançar, cantar, atuar, poesia, arte, pintura, tudo. E eu percebi, nossa, eu amo isso. Mesmo se eu não pudesse conversar com ninguém, mesmo se ninguém visse, eu ainda ia continuar gostando disso. Eu ainda ia amar isso. E eu percebi que é isso que faz com que eu me sinta viva. Diferente de pessoas que pensam em uma profissão, pensam em toda a sua vida apenas o dinheiro acaba. Mas e aí quando você chegar à sua velhice e você perceber que você tem uma casa, tem dinheiro, teve uma vida construída, mas você já está impossibilitado de trabalhar, de mudar, e você sente um vazio no coração porque você não fez o que você amava, e você percebeu que você fez tantos sacrifícios e você não se esforçou, e você simplesmente terminou uma vida infeliz fazendo coisas que você não gostava. Então eu não estou nem aí o que falam de psicologia. Isso é o que eu gosto. Isso faz parte de mim. Isso faz parte de mim. E sempre vai fazer. Espero ter ajudado vocês. Tchau.